Essa é sua mãe, não é? O que você sente em relação a ela? Medo. Medo? Vamos fazer uma hipnose aqui. Vou usar também a hand drop. Mas antes eu queria entrevistar. Posso chamar de Rose, né? A Rose, vou entrevistar a Rose para saber se ela já quer aproveitar nesse momento e fazer uns reparos. Sim. O que especificamente você gostaria de reparar? Posso falar tudo? Eu vou aproveitar que eu sou o mestre. É barba, cabelo e bigode, né? A gente tem que afunilar só um pouquinho, porque tem coisas que talvez não sejam correlacionadas. Vou fazer uma síntese. Ok. Então, professor, eu já fiz terapia, sou psicopedagoga, a psicopedagogia tem caminhos assim para psicanálise, neurociência, terapia junguiana, Uhum. e etc. Me ajudou muito, sim. Ontem, quando eu perguntei para você se seria legal uma criança que cresceu tendo tudo e de repente passou a não ter nada. Sim. Então, essa criança fui eu. Eu me criei com meus avós maternos. Meus avós tinham um poder aquisitivo muito bom. Os meus pais eram pobres de Maré de Si, porque o meu pai é filho de índio. E índio, você sabe que não tem lá grandes coisas, principalmente há 50 anos atrás, Sim. que foi quando eu nasci, né? Então, foi muito difícil para mim. Quando eu vim conhecer os meus pais, eu tinha 5 anos. Nunca aceitei minha mãe como se ela fosse minha mãe. Isso é algo que, por mais que eu queira, é mais forte do que eu. Hoje temos uma relação assim amigável, mas assim, não sei se é algo que eu penso, que eu acho. Quando você pensa na sua mãe, o que você sente? Eu me sinto que eu fui abandonada. O que eu não consigo entender é que quando meus pais vieram embora para o Paraná, eles tinham 4 filhos. Eles trouxeram 3 e me deixaram. Quando eles voltaram, eu tinha 5 anos. Então, meus avós eu chamava de mãe véia e pai velho. Eles que eram meus pais. Meus pais voltaram e a minha mãe queria que eu fosse morar com eles. Só que, criança, o adulto tem um poder muito grande sobre a criança. Hoje, como psicopedagoga, eu entendo isso. E a minha avó falava assim, olha, não é para você gostar da sua mãe. Então, para minha avó, eu tinha que desprezar a minha mãe. Então, a minha mãe chegava... Agora, a sua avó é mãe da sua mãe ou mãe do seu pai? Mãe da minha mãe. O meu avô tinha carro, tinha motorista particular. Quando eu completei 8 anos, o meu avô deixou a minha avó por uma mulher que era da idade da filha mais velha deles. Então, imagina, naquela época, o reboliço que deu. A minha avó veio embora para o Paraná. Que os meus tios, a família da minha mãe, tudo mora no Paraná. Só a minha mãe que morava lá. E aí eu tive que ficar com meus pais. Aí a revolta que eu tinha, porque toda a culpa era daquela mulher que ficou com meu avô. Eu cresci odiando ela. E assim, a minha mãe, que ela me batia. Todos os dias de manhã, meu avô me colocava no meio da mesa e eu comia 3 pãezinhos. E depois, quando eu cheguei na casa dos meus pais, pãozinho era uma vez por ano. E olha lá, porque não tinha dinheiro. Eu chorava e minha mãe me batia. Então, assim, ela como adulta, eu não entendia, eu era apenas uma criança. Eu sei que eu fui uma criança insuportável. Principalmente para eles, que os pais era quem controlava os filhos. Tinha que ser do jeito deles. Só que eu nunca aceitei. Seus pais são vivos? São. Com o meu pai eu sempre me dei muito bem. Agora com a minha mãe, infelizmente não. Foram 12 anos de só sofrimento. E quando eu completei 15 anos, para completar, ela queria que eu casasse com um cara que era fazendeiro, era uma escolha dela, né? E eu bati de frente, no caso não tem quem faça e pronto. Então eu cresci revoltada, eu não queria casar. Eu conheci o meu marido com 29 anos. E assim, como a família dele tinha algumas coisas parecidas, né? Dos pais, separados e tudo mais, então a gente virou muito amigo. E hoje estamos aí, 20 anos juntos. Então foram coisas boas que aconteceram na minha vida depois dos 20 anos. Mas dos 8 aos... Você não tem boas lembranças ali por conta dessa convivência
que não te fez bem nessa época, né? Não, a minha mãe foi pior que uma madrasta comigo. E hoje afeta um pouco a proximidade. Você sente falta de ter uma proximidade maior com a sua mãe? Com certeza. Uhum. Em 2010 eu tive um problema de sinusite dentro da cabeça. Eu fiz 2 cirurgias, fiz em 2010 e fiz em 2011. Tinha 12 anos que eu não a via. Aí ela veio, ficou 15 dias em casa. Ela me pediu perdão, assim, sabe? Eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa. Mas o que você tem, então, em relação a ela? Mas eu não consigo esquecer. Como, por mais que eu queira, é mais forte do que eu. Às vezes eu fico me perguntando, por quê? O nível de perdão foi completo? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu não tenho a raiva, porque antes, até a morte dela, eu pedia. Não vou mentir para vocês, porque Deus sabe que eu fiz isso. Ela parou de me bater um dia que ela me bateu. Aí, na hora da janta, era assim, era uma mesa grande. E, na época, éramos em 12, 10 filhos e eles 2. Aí, todos os dias, a gente tinha que jantar, todo mundo junto. Podia ser farinha com rapadura, mas tinha que estar todo mundo junto. E ela me chamou, eu falei que eu não queria, que eu não estava com fome. Ela vem, senta na mesa. Porque depois da janta, ela fazia uma roda e ensinava o Pai Nosso para todo mundo. Aí, quando terminou o Pai Nosso, aí todo mundo dava a bênção, né? Aí ela perguntou se eu estava com raiva dela. Eu falei, não, eu não estou com raiva da senhora, eu te odeio, quero que você morra. Aí ela começou a chorar. Aí, a partir daquele dia, ela diminuiu mais de me bater. Eu sei que eu era terrível. Mas, assim, eu era terrível porque eu não aceitava que ela mudasse em mim. Sim. E quais as qualidades da sua mãe? Assim, a minha mãe, ela é uma pessoa boa, ela ajuda as pessoas, só que ela sempre foi muito rígida com todos os filhos, não foi só comigo. E da onde vem a rigidez dela? Bom, se eu falar para você que eu conheci algum lado duro dos meus avós, eu não estou falando a verdade, porque para mim só teve a parte boa. Ela conta, os meus tios, que eles eram muito carrasco também com eles. Ou seja, hoje eu entendo que foi o que ela viveu. E qual era a intenção positiva da sua mãe com os comportamentos que ela teve com você? Eu acredito assim, que por a forma de eu não aceitar que ela era minha mãe, é tanto que quando eu aprendi a ler, que eu vi na minha certidão de nascimento que ela era minha mãe, eu fiquei revoltada. Porque em momento algum eu queria que ela fosse a minha mãe. O meu pai, sim, é difícil, né? Eu queria que o meu pai fosse meu pai, mas ela... Você concorda que houve uma rejeição da sua parte também em relação a ela? Com certeza, hoje eu tenho consciência disso. E para completar, quando ela voltou do Paraná, um dia eu ouvi uma discussão dela com a minha avó, porque ela falou que ia me levar para casa, né? Aí a minha avó falou que ela não tinha esse direito, porque ela tomou um chá para que eu não nascesse com vida durante os 9 meses. E isso me fez com que eu criasse mais revolta dela. E assim, isso me bloqueou de uma forma que eu não queria casar. Casamento para mim era o fim. É tanto que eu me casei, casar no papel mesmo, tem 2 anos. Tá. Porque eu falei pro meu marido, eu não vou casar. E nos dias de hoje, o que isso afeta na sua vida até hoje? Eu gostaria de entender, assim, sabe? Porque, assim, tem horas que ela é meio... com todo mundo. Sabe a pessoa que acha que o certo é aquilo que ela quer? Eu não concordo e a gente acabava batendo de frente. Aí, de tanto meu marido conversar comigo e as terapias que eu já fiz, aí eu falei, Senhor, dá-me sabedoria para eu entender a minha mãe, para eu não bater de frente com ela. Aí, quando ela começa a falar algo que eu não concordo, eu vou e mudo de assunto, ou então evito o máximo de ligar para... Então, até hoje, na verdade, você não compreende. Até hoje, assim, hoje eu aceito a situação, respeito ela, porque quando eu era criança eu não respeitava. Uhum. Mas, assim, eu não concordo com algumas atitudes. E isso tem horas que me faz mal. Não é, eu sei que não é legal. E em terapia... Você acredita que existe uma solução, existe uma ressignificação oculta que pode ser encontrada? Sim. Sim? Você acredita que essa ressignificação oculta que pode ser encontrada talvez já esteja dentro da sua mente? Eu
acredito que sim, só ainda não consegui. Estamos aqui para isso. Eu quero muito, sabe, assim, porque ela é minha mãe. E eu sou mãe, eu sei que não é fácil. E um dia ela falou pra mim, um dia você vai ouvir do seu filho o que você tá me falando. E depois eu ouvi do meu filho, ai, tomara que você morra, você é muito chata. Aí eu chorei a beça, sabe? Então naquele dia, parece que tudo veio à tona, sabe? Muito bem. Bom, vamos fazer uma intervenção para isso, tá bom? Com o que você me disse, sem impor conteúdo, o que o seu subconsciente tem para revelar e para dar um sentido novo para sua mãe, para isso, porque acho que de tudo que você falou, o que realmente está pegando é sua mãe, não é mesmo? Se você não tivesse esse conflito com ela, claro, você provavelmente tem outros também, mas esse é o cerne da questão, é a raiz maior. Eu acredito que hoje a única coisa que eu não consigo entender é isso. Tá. Vamos compreender isso então? Então, traz sua perna para frente um pouquinho. Aqui. Não, mais para cá. Sentada normal mesmo. Isso. Seus pés para frente. Isso. Preste sua mão. Vira para baixo. Prestem atenção na hand drop mais uma vez, tá? Então, metade da minha mão. Você aceita entrar no relaxamento, se sentir bem? Sim. Então, inspire, olha para cima. Solte. Seus olhos vão pesando, vão cansando, vão querendo se fechar e você vai pressionando essa mão para baixo. Começa a pressionar essa mão para baixo. Você tem mais força nessa mão. Pressiona mais para baixo, para baixo, para baixo. Quando eu falar durma, eu puxo a minha mão e você relaxa profundamente. Põe mais força, 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 mais força. Durma. Isso. Bem profundo. Bem relaxada, soltando o seu corpo, indo mais e mais fundo. Você está indo muito bem. Como é bom encontrar um local seguro dentro de si. Como é bom consultar o nosso subconsciente quando necessário, não é mesmo? E a partir de todas essas sugestões, você vai se percebendo mais equilibrada e mais serena. E dentro dessa serenidade, dessa calmaria que você começa a se encontrar, tudo começa a ficar mais claro e mais nítido. Uma grande fumaça vai sendo aspirada por aspiradores aqui. E toda a névoa, tudo que é irreal, tudo que é ilusão vai sendo sugado. Vai sendo sugado, 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 sugado. E na sua frente aqui, se projeta a sua mãe. Na essência dela, na natureza dela. Isso, muito bem. Diga para mim, Rose. Essa é sua mãe, não é? O que você sente em relação a ela? Medo. Medo? Muito bem. Rose, ainda de olhos fechados, confie em mim e fique de pé aqui, por gentileza. Você agora vai entrar no papel da sua mãe, você vai ser a sua mãe por uns momentos. Deixa a Rose aqui, deixa a Rose. Você saiu da Rose, vem caminhando, 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 e você entra dentro da sua mãe agora. Isso, isso. Você é a sua mãe agora. Solte esse braço. Isso. Ali está a Rose sentada. Qual o nome da senhora? Maria. Maria. Maria, você está vendo a sua filha Rose ali, não é? Maria, por que você teve aqueles comportamentos todos com a Rose? Porque ela é rebelde. Porque ela é rebelde? E por que mais? Ela precisa saber que eu sou a mãe dela. Então ela tem que me obedecer. Se não obedecer, apanho. E qual a sua intenção de ter batido tanto nela? O que você queria? Educar. Educar. E quando se você educasse ela, como você ia se sentir? E assim, me sentir mãe. Ela tem que ser igual aos outros. Você ia se sentir mãe. Quando você se sente mãe, como você se sente? A mãe tem que ser respeitada. E quando você é respeitada, como você se sente? Me sinto bem. Você se sente bem. Bem como? Não sei explicar.
Uhum. Você se sente realizada quando você é mãe? Quando você se sente mãe? Se sente respeitada? Sim, ok, muito bem. Por trás de todos os comportamentos, por trás de todos os conflitos, o que lá no fundo do seu ser você sente pela Rose? É difícil, eu me preocupo com ela. Uhum. Mas eu não tive convivência. Uhum. Você sente falta de ter tido essa convivência? Sinto. Uhum. De ter estado mais presente na vida dela? Sim. Você se sente abandonada por ela também? Ela não gosta de mim nem um pouco. Ela não gosta de você, isso dói? Muito. Dói muito. E você gosta dela? Gosto. Você ama muito ela? Sim. Sim. Agora, vem aqui, volta para Rose. Senta aqui na cadeira. Rose, tá vendo sua mãe ali, a Maria, não é? Sim. Enquanto eu enxugo suas lágrimas, você se concentra mais e mais, mais e mais. Isso, está indo muito bem. Muito bem. Rose, lá no fundo, no fundo, no fundo, o que você sente pela sua mãe? Eu gosto dela. Você gosta dela? Ela acha que você não gosta dela. Eu gosto, sim. Eu me preocupo com ela. Você se preocupa? E o que te impede de demonstrar esse amor por ela? Ela só me espanca. Ela só te espanca? Ela queria te educar, não é mesmo? O comportamento não foi o adequado, não é? Mas por trás do comportamento, você percebe que por trás de toda essa ignorância, existia uma intenção positiva da sua mãe em querer o seu bem, em querer que ela se sentisse mãe. Ela quis tanto se colocar no papel de mãe que ela acabou extrapolando um pouco, não é mesmo? Aí, aliás, extrapolando muito. Concorda? Rose, aqui, olhando a sua mãe novamente aqui na sua frente. E esse é um momento de tomada de decisão também. Qual escolha o seu subconsciente revela que você deve ter em relação à sua mãe a partir de hoje, quando eu toco sua testa? Eu perdoo a minha mãe. Então repita de todo o seu coração: eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo a minha mãe. Definitivamente. Definitivamente. Sem mágoas. Deixe o passado para trás. Deixa o passado para trás. Meu coração é nobre. Meu coração é nobre. Eu aceito Eu aceito ser a minha melhor versão ser a minha melhor versão, de filha, independente de qualquer coisa. independente de qualquer coisa. Eu me permito aceitar a minha mãe Aceitar a minha como minha mãe. como minha mãe. Eu aceito ela como ela é. Eu aceito ela. Eu honro a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Ok. Levante mais uma vez e vem agora para o papel da Maria. Maria, você ouviu o que a Rose disse? Viu que ela te ama? Viu que ela perdoa tudo que foi feito? Que ela deu um voto de confiança, ela se abriu? Viu? Maria, você também gerou muitas mágoas na Rose, não é mesmo? Eu não tinha consciência disso. Você não tinha consciência, né? Você fez o que você sabia fazer, não é mesmo? Você deu só o que você tinha, só o que você podia dar, não é mesmo? Sim. E o que você tem para dar hoje para ela? Amor e carinho. Então imagina um tubo de luz, Maria, da sua testa saindo e iluminando a Rose aqui. Envie todo o amor que você pode enviar para ela. Todo o amor, todo o carinho, todo o laço que você tem com ela. Puro. Puro. Nesse momento passam flashes na sua mente de momentos bons, de momentos alegres, de momentos carinhosos, que sejam discretos entre vocês duas. Você aceita se perdoar pelo que você fez? Sim. Então repita: eu me perdoo. Eu me perdoo. E eu perdoo a minha filha, Eu perdoo a minha filha. porque ela também só fez Porque ela também sofreu. o que ela sabia fazer. Muito bem. E agora, venha para essa posição. E agora deixa a Maria ali, deixa a Rose. Você é uma pessoa neutra, uma posição neutra. Você é uma pessoa neutra de fora da história. Ali está a Maria, aqui está a Rose. Maria e Rose.
e você vê de fora, completamente dissociada, sem relação nenhuma com as duas. Como você vê essa relação das duas? Amigável. Uhum. Tô me sentindo super leve. Está se sentindo leve? Percebe que existe um acordo energético entre as duas agora? Existe um pensamento harmônico? Sim? Então, quando você voltar para a cadeira, você vai se associar à Rose de novo. E quando se associar à Rose, vai integrar todos esses mapas da Maria e do observador neutro para dentro de si. Isso, integra tudo isso em você. E integrando tudo isso agora, o seu subconsciente faz as alterações que precisam fazer e projeta novos comportamentos, novas decisões, novas atitudes em relação à sua mãe. Rose, eu pergunto ao seu subconsciente, você aceita a sua mãe como ela é a partir de agora? Sim. Você compreende o que leva a ela a ser do jeito que ela é? Você se compromete, enquanto ainda existe vida na sua mãe, ser a melhor filha que você pode ser? Sim. E passar uma régua nisso tudo, passar uma borracha nisso tudo? Sim. Então repita comigo, eu me comprometo. E agora eu pergunto ao seu subconsciente se ele aceita a responsabilidade de assumir esta decisão. Sim? Muito bem. Então, a partir de agora, respire fundo e dê um abraço bem gostoso na sua mãe. Isso, abrace a sua mãe. Troque energia com ela. Veja que ela é um ser humano como você. Que ela tem dores, ela tem crenças, ela tem uma história como você, mas que na essência, o que sobra é o amor que ela sente por você e que você sente por ela. E você vai ficando com grande vontade e interesse realmente de se aproximar dela e de dizer para ela, mamãe, eu amo a senhora como você é. Está tudo certo. Está tudo perdoado. Eu te compreendo. Tudo bem? Muito bom. Eu vou contar de 1 a 5. No 5 você vai abrir os olhos se sentindo completamente bem. 1, ouvindo minha voz. 2, mexendo os dedos das mãos, dos pés. 3, se preparando para abrir os olhos com energia e disposição. 4 e 5, olhos abertos, ok. Pode enxugar suas lágrimas. Ok. Tudo bem? Tudo bem? É sempre emotivo, é sempre forte quando a gente mexe nessas questões familiares, né? Mas o que sobra é o seguinte. Pensa na sua mãe agora. Só dos momentos bons. Só vê os momentos bons? E o que você tem vontade de fazer agora em relação à sua mãe? E abraçar e falar pra ela que eu amo. Ela vai ficar muito feliz de saber que você ama ela, né? Com certeza. Muitas vezes eu tive vontade de falar, mas é como se algo fosse mais forte do que eu, sabe? Mas imagina só se ela partisse antes de você falar isso tudo, você ia se arrepender? Muito. Ela mora aqui em São Paulo? Não. Em janeiro desse ano foi a formatura do meu irmão mais novo. Uhum. Ele se formou em Direito e estava os 12 filhos. Eu tenho foto de todo mundo. Uhum. E assim, ela se emocionou muito, porque ela não esperava, né, que tivesse todo mundo junto. Então meu pai matou um boi, fez aquela festa assim, de formatura. Uhum. E foi a primeira vez, depois de 26 anos que eu tinha saído de casa, que voltamos todo mundo ficar junto. Foi muito especial, né? Então, compromisso feito. Compromisso fechado. Palmas para ela. Obrigado. Nada. Ok, muito bem. É sempre uma caixinha de surpresas quando a gente vai fazer um exercício, né? Porque eu não venho com script, realmente. A minha ideia, quando eu escolhi alguém, era aplicar um outro exercício, mas aí, no desenrolar da história, eu falo, acho que vai encaixar isso. Então, aqui já foi uma mistura de constelação familiar, com terapia das partes, com posições perceptivas.
não tem uma técnica muito bem clara. É simplesmente, para você fazer o que eu faço, você tem que sentir o que eu estou sentindo. Então, qual o estado do Lucas nesse momento? Eu me coloco no estado de acolher, de ter rapport, de não julgar. Tipo, eu acolho, eu te compreendo, né? Crio uma conexão forte com ela, deixo ela falar, faço poucas perguntas, mas perguntas objetivas, porque o paciente tende a generalizar as coisas. Então ela vai contando casos que muitas vezes são até irrelevantes. E no final eu afunilo, falo, tá, mas o que sobra disso, né? Ah, eu sinto isso pela minha mãe. Tá, mas o que sua mãe sente por você? Então, o que estava faltando era uma posição perceptiva, ela sair dela, se dissociar dela, e ela entrar no papel da mãe e ver o que a mãe vê em relação à filha. E quando o que a mãe vê em relação à filha era o quê? Poxa, ela que não me ama, ela é rebelde, né? Eu fiz o que eu pude fazer, né? Então, se a mãe foi grossa, se ela foi rude, ela deu o que ela podia dar. Ela não deu o que ela não tinha. Então, é quase que uma regra de ouro, né, da constelação familiar, que é assim, aceite o que veio do seu pai, da sua mãe, aceite seus pais como eles são, receba o que eles te deram, e seja grato por isso. E fim. Porque enquanto você tiver uma relação ruim, um significado ruim entre pai e mãe, várias coisas na sua vida ficam travadas. É incrível, o fluxo para. Porque isso já vem da psicanálise, né? A gente necessita desse colo, desse aconchego, dessa união entre pai e mãe, do que eles representam. Tanto que a constelação é tão poderosa que ela diz o seguinte, que até no caso de marido e esposa, quando separa, não existe ex-marido, ex-esposa, existe o primeiro marido. Ah, eu casei 3 vezes, segundo marido. Terceiro marido, eu estou com o terceiro marido, eu estou com a terceira esposa. Por quê? Você casou com alguém, então, tudo bem, você vai para a sociedade falar que é ex, mas aquela pessoa ela tem um papel no seu sistema. Ela tem um papel no seu sistema. E aquele papel tem o lugar dela e é respeitado. Então, o que a mãe da Rose queria? O papel de mãe, a representar o papel de mãe. Poxa, eu sou a mãe, eu faço tudo isso. Eu sou dura porque ela não me vê como a mãe dela, então eu sou mais dura ainda. Talvez um comportamento ignorante, excessivo, mas no fundo ela quer se sentir mãe. E o que desarma a mãe? O amor da filha. Se a mãe acolhe a filha, se a filha acolhe a mãe, não tem mais, é só isso que sobra, é só esse laço entre vocês que é muito forte. Não importa se você foi criada pelos avós, ela é sua mãe e ela tem a representação dela, o significado dela, certo? Então, nesse movimento, nessa posição perceptiva, ela sai de Rose, ela vira Maria, depois ela vem para uma posição perceptiva isolada, onde ela está neutra e ela observa as duas, e depois ela volta e se integra para Rose, juntando o mapa da mãe e o mapa de uma pessoa que está de fora. E ao integrar isso, há uma alteração do mapa dela. E você vê que num prazo de 10, 15 minutos, você altera uma representação de décadas. Décadas. Em que o significado da mãe era um, e aqui, qual é o objetivo? É a tomada de decisão. Não é o Lucas que impõe. O Lucas só fala assim, qual é, eu perguntei, subconsciente da Rose, qual é a atitude que você deve ter em relação à sua mãe? Ela toma. Subconsciente da Rose, você assume, você aceita essa decisão de honrar, amar e respeitar a sua mãe? Aceito. Então, eu sou um mediador, eu sou um conselheiro, um intermediário que promovo esta relação, mas quem decide é o paciente. E aí, quando agora ela encontrar a mãe, ela já vai vir numa postura diferente, o campo dela já vai estar diferente, a energia dela vai estar diferente, e, consequentemente, vai ser uma chave que vai destravar da mãe. A mãe vai continuar tendo o jeitão dela? Vai, você também tem o seu. E está tudo certo. Aceita ela como você é, aceita você como você é, mas mostra para sua mãe o seguinte, mãe, você é minha mãe, você tem o seu papel, e você é a pessoa mais importante da minha vida. E, na verdade, é. E, bom, eu trabalhei a Rose,
ela está super bem agora, mas eu não trabalhei a mãe dela, porque a mãe dela não sentou aqui. Então, quando ela for receber a mãe dela, ela vai estar toda diferente, mas e se a mãe estiver toda durona? Será que isso não pode piorar a Rose de novo? Pode. Claro que pode. Agora, a Rose tomou uma decisão, que é aceitar a mãe como ela é. Então, essa programação vai fazer sentido também. A minha mãe está durona, não, mas eu já aceitei ela como é. E aí, talvez, ela vai vencendo essa dureza da mãe com o tempo. Não é uma coisa que é direto. Se a Rose fosse minha paciente, provavelmente eu ia esperar esse encontro. Aí eu ia fazer uma outra sessão para ver, e aí, como é que foi? Precisa ajustar alguma peça? Né? Precisa reforçar, porque é como um jardim, eu deixo ele bonito. Mas eu tenho que aparar, eu tenho que cortar grama, eu tenho que arrumar, eu tenho que regar, eu tenho que cuidar dele. Então, cuidar desse jardim é fundamental, manter essa relação. Né? Agora, eu acredito que só essa mudança de campo dela, porque uma parte cedeu, abre o convite para outra parte ceder também. Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então uma já não quer brigar. A outra vai ficar brigando sozinha. A outra vai receber um amor que nunca recebeu. Eu duvido que essa parte vai querer continuar representando o papel de durona. Porque dentro dela existe um coração partido também. Existe um sentimento. Se eu sentar a mãe dela aqui, com certeza ela vai chorar e falar, eu amo muito ela, mas eu fiz isso por isso, por isso, por isso. É ou não é? Ele está dizendo o seguinte, que eu falei assim, você acredita que existe uma ressignificação oculta? Ela falou sim. E eu disse, se você acredita que essa ressignificação oculta pode estar na sua mente? Ela, sim. Então é como se indiretamente eu fosse conduzindo assim, olha, a resposta está dentro de você, ela está aí dentro. E aí quando eu começo já a metáfora da fumaça, a fumaça vai saindo, o véu da ilusão vai saindo, subconsciente, o que você tem que fazer? Amar minha mãe. O subconsciente, ele é sábio. Ele sabe o que você tem que fazer. Então, tenha o seu subconsciente como um aliado. Pergunte e ele responderá. Quando eu falo que todo problema tem uma ressignificação, é porque são as faces de uma moeda. Você pode olhar a sombra e você pode olhar a luz. Você pode olhar para uma coisa do seu passado e falar assim, nossa, que droga. Por que eu namorei essa pessoa? Por que eu entrei nesse negócio? Eu também posso olhar outro face da moeda e ter uma escolha. Nossa, ainda bem que eu quebrei 3 vezes, né? Senão não seria um empresário tão bom hoje. Nossa, ainda bem que eu namorei aquela moça, né? Porque aí hoje eu consegui encontrar uma pessoa que não tem aqueles defeitos, tem umas qualidades que aquela outra não tinha. Nossa, que bom que eu tive um pai durão, viu? Porque hoje eu sou um ser humano correto, competente, honesto. Muito foi pela dureza do meu pai, inclusive, que foi pulso firme comigo. Então, eu sou grato pelo meu pai. Então, ressignificar que lado da moeda você quer olhar? É uma escolha. Se eu olhar desse lado, eu tenho um resultado. Se eu olhar do outro lado, eu tenho um outro resultado. Ok, desse lado ela já olhou a vida inteira. A minha mãe é durona demais. A minha mãe não gosta de mim. A minha mãe foi muito ruim. A minha mãe, tá, vira do outro lado. No fundo, minha mãe me ama. No fundo, eu amo ela também. Eu queria me aproximar mais dela. Nossa, estou sentindo leveza. O resultado foi leveza. Agora ela escolhe. Que lado você quer olhar? Eu prefiro olhar desse do que do outro. Sabe? Então, pensa o seguinte, a pessoa está vendo as sombras. Geralmente, qual que é o lado da luz? Qual que é o lado que ressignifica? Gratidão, amor, perdão. É o que eu chamo de gap. Gratidão, amor, perdão, aceitação. São sentimentos curativos. É o que eu falo o seguinte, no final do negócio todo, no frigir dos ovos, o que sobra é isso. Se tirar todos os problemas, todos os conflitos ilusórios, o que sobra na gente? É só isso. O que você sente pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, por você mesmo. Só que se você estiver focando no problema, o amor fica oculto, ele fica escondido, sabe? Nossa, eu queria tanto dizer para minha mãe que eu amo ela, mas eu não consigo. Não consigo porque tem uma porcaria de névoa ali que está empilhada de fatos que aconteceram. Então, a habilidade de perdoar, ela também deve ser treinada. Quanto mais você perdoa, mais você tem a facilidade de perdoar. E perdoar não é ficar de bem, sempre. Perdoar é se desconectar da memória de dor. Perdoar é virar a página, é deixar ir. Perdoar é perceber que, enquanto você não desconectar aquela sensação, aquele significado, você vai continuar sofrendo.
Eu falo isso porque tem pessoas que dizem, eu não vou perdoar porque o fulano de tal não merece. E eu digo, o que o fulano de tal fez para você, está com ele, não está com você. Não tem mais relação com ele, tem relação com o que você sente. Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível e introjetar a arte do perdão na nossa vida e da gratidão. Porque se você perdoar e agradecer a tudo, você vive em alegria, você vive em leveza, você não tem um problema de, nossa, não, está tudo ok, estou leve. Não, ele está falando se os movimentos do braço que ela fazia, se tem alguma representação. Na minha opinião, são apenas sintomatologias da emoção que ela estava sentindo, né? Então tem pessoas que vão tremer um pouco, tem pessoas que vão ter espasmos, mas está tudo dentro de um controle, né? Eu acho que não é um significado, é a reverberação do que ela está sentindo no corpo dela. E ontem nós fizemos aqui fizemos um movimento de reaproximação da sua mamãe, não é? Sim. E aí, mudou alguma coisa? Sim. Quando eu cheguei em casa à noite, aí o meu marido, e aí, Rose, como que foi hoje? Todos os dias ele pergunta, né? Aí eu falei, foi ótimo. Aí eu mandei foto para ele, você foi hipnotizada? Você conseguiu ir lá na frente? Falei, claro que eu consegui. Aí falei, né, da minha amiguinha aqui, a Beiuda, que falou pro Lucas que eu queria muito. Aí eu falei para ele, e o que é que você fez? Eu falei, e agora? Vou falar logo de uma vez. Aí eu falei. Aí ele foi e ligou para minha mãe, nem esperou eu ligar. Aí eu conversei com ela, aí ela falou, você não falou que estava no curso? E eu falei para ela, mãe, essa semana talvez eu não te ligue até domingo, porque eu vou chegar tarde. Aí eu liguei, né? Ela falou que ia chegar tarde, não sei. Aí eu falei, mãe, eu fiz regressão hoje. O que é isso? Aí eu fui e expliquei para ela. Aí ela, o que você viu? Eu falei, mãe, a senhora me batendo. Ela começou a dar risada. Aí eu falei, não, mãe, mas foi bom. Eu sei que a senhora me ama e eu também amo a senhora. Aí ela começou a chorar. Falou, filha, se eu morrer amanhã, eu vou feliz, porque você não sabe o quanto eu esperei ouvir isso. Nossa, aquilo ali... Nossa. Parabéns.